A semana passada eu estive pregando na cidade de Umuarama e fomos absolutamente abençoados, ricamente abençoados naquela cidade, com os irmãos. Lá sempre temos 2 reuniões, domingo de manhã e domingo à noite, e Deus nos deu grande graça e alegria para pregarmos naquela ocasião. Fomos muito abençoados. Toda a ida para Umuarama para mim é um presente de Deus na minha vida. Romanos capítulo 4, verso de número 3, diz assim a palavra do Senhor: que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém. Graças a Deus. Só esse versículo. Nós vamos orar. Como os irmãos aqui, a maioria já sabe, meu pai sofreu um acidente lá em casa, caiu, bateu a cabeça no chão e trincou uma vértebra da coluna cervical. Então ele vai amanhã passar por uma ressonância magnética para saber se vai precisar fazer uma cirurgia ou não. Nós confiamos no Senhor, nós descansamos na presença do Senhor, nós sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. Então nós estamos muito tranquilos e confiando no Senhor. Pedimos a oração da igreja, dos irmãos que já estão orando e continuem orando, Nós tivemos há pouco uma batalha aí com a mãe da Catiane, que passou por um período muito crítico do Covid, internada, entubada. Graças a Deus já está em casa, já está bem, já está se recuperando passo a passo. Deus tem abençoado, glória a Deus por isso. E agora então é meu pai, uma vez de cada um, ainda bem que não é 2 de uma vez só, Mas nós confiamos em Deus e aguardamos no Senhor, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar pela vida do meu pai nesta oração, e cada um coloque também diante do Senhor as suas orações. Senhor Deus amado, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer pela vida. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso coração. Obrigado pela palavra que vamos ouvir esta noite, que venha do teu coração para o nosso coração. Ó Deus, obrigado, graças te damos por estar juntos, reunidos mais uma vez, em nome de Jesus. É um privilégio. Quantos irmãos do Afeganistão, de Cuba e de outros lugares, da Coreia do Norte e de outros lugares, gostariam de estar reunidos como nós esta noite, mas eles não têm essa oportunidade de publicamente estarem reunidos em nome de Jesus, precisam se reunir escondidos, mas nós temos esse privilégio em nosso país, essa liberdade de nos reunirmos quando quisermos, a hora que quisermos e como quisermos. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, e oramos por esses irmãos da igreja perseguida, que sofrem a perseguição, que sofrem as lutas e as dores e os martírios. Ó Deus amado, coloco a vida do meu pai, Antônio Spolaor, nas suas mãos. O Senhor sabe, ó Deus, que ele está passando ali naquele hospital. O Senhor é poderoso para colar aquela vértebra imediatamente. Não há sequer a mínima fagulha de dúvidas a respeito da tua grandiosidade, do teu poder, da tua capacidade. Tu és Deus e nada é impossível para ti.
Pedimos que o Senhor faça a tua vontade, que o Senhor coloque as mãos sobre a vida do meu pai ali naquele leito de hospital, que o Senhor traga conforto, paz, segurança, tirando toda a dor, tirando todo o incômodo, tirando, ó Deus, todo o mal, e dando sabedoria aos médicos para tomarem a decisão necessária. Mas nós confiamos acima de qualquer médico, nós confiamos no Senhor, porque Tu és o médico dos médicos. Nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor somente. Muito obrigado por tudo, fala conosco esta noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos amados, essa noite eu quero falar sobre por que a confiança é importante. Por que a confiança é importante? Como os irmãos sabem, a fé é um tema fundamental nas Escrituras. A fé é um tema que perpassa do começo ao fim das Sagradas Escrituras. Aliás, toda a religião, qualquer que seja ela sempre precisa do elemento fé, porque a religião trabalha com aquilo que é o transcendente, que é o totalmente outro. A religião trabalha com o sagrado, e o sagrado, ele está acima do profano, do comum, do simples. O sagrado é aquele que ultrapassa os limites da normalidade, aquele que ultrapassa as realidades comuns da vida. Então nós temos os elementos comuns, que são os elementos com os quais nós lidamos todo momento, mas quem está relacionando-se com o religioso, está se relacionando com algo que vai além do comum, aquilo que não pode ser cientificamente provado, aquele que não pode ser tocado, aquele que não pode ser percebido na sua maravilha. Então a gente chama isso de o sagrado. Por isso o sagrado precisa de fé. Então a fé é inerente a toda a religião. Não há religião sem fé. E não é diferente com a palavra de Deus. A fé perpassa totalmente a palavra de Deus. Então a fé seria, esta noite, na nossa concepção, para entendermos, sinônimo de confiança em Deus. Eu sei que a Bíblia traz uma definição própria sobre fé, e aquela definição obviamente abarca um mundo de coisas maravilhosas, e eu quero simplificar a definição de fé, dizendo que fé é a confiança em Deus. Agora é interessante porque a confiança, assim como a paciência, a gente só tem a certeza de que tem na hora em que a gente precisa usá-la. E a hora em que a gente precisa usar tanto a confiança quanto a paciência é na hora da luta, é na hora da prova. Alguém pode dizer: eu tenho fé, eu tenho confiança em Deus, mas isso às vezes pode ser uma ilusão da nossa própria mente. Ou seja, a gente acha que tem, mas não tem. Alguém pode dizer: eu tenho paciência, aprendi a ser manso, aprendi a ter paciência. Ele acha que tem, mas quando vem a primeira luta,
quando vem o primeiro confronto, quando vem a primeira afronta, a paciência desaparece, a paciência some imediatamente, e dá lugar à ira, e dá lugar à revolta, e dá lugar à impaciência, e dá lugar à ansiedade. A confiança não é diferente. A gente pode falar para os quatro cantos do mundo que temos fé, que temos confiança, mas nós só saberemos se temos confiança quando estivermos sendo provados, quando estivermos sendo passados pelo fogo. É só nesse momento que poderemos ter consciência se temos ou não confiança. Por isso não se assuste, por isso não estranhe se você passar momentos difíceis na sua vida, porque justamente os momentos difíceis são para pôr à prova, não para que Deus saiba se você tem ou não confiança, porque Deus conhece o nosso coração, mas para que nós tenhamos consciência se confiamos ou não confiamos. É fácil confiar em Deus quando nós estamos dentro de casa, a porta fechada, o cadeado na janela. Mas é outra coisa confiar em Deus quando a gente anda a pé sozinho por uma rua escura e tem alguns suspeitos ali por perto. É fácil falar que confiamos em Deus quando o nosso salário está no bolso, a nossa conta bancária está no azul. Mas é outra coisa falar que confiamos em Deus quando a gente está desempregado, quando a gente vê a nossa conta bancária indo do azul para o vermelho. É fácil a gente falar que tem confiança em Deus quando não dói nada. É uma coisa, não está doendo nada, estou em plena exibição de toda a minha saúde, posso correr no Parque do Povo 20 quilômetros e aí nem canso. Falar de confiança nesse momento é uma coisa, mas falar de confiança quando o médico diz para você, seus exames mostram que sua vida está por um fio, aí é outra coisa. Então, a confiança eu só sei que tenho, e se tenho, quando estou em meio à prova, porque a confiança não é algo que eu descubro que tenho só por falar, eu só descubro que tenho quando eu passo pela luta. Então essa reflexão tem hoje por objetivo responder à pergunta: por que a confiança é importante? Por que ela é necessária? Por que Deus estabelece a confiança como algo absolutamente necessário para o relacionamento com Ele? Por que Deus diz que precisamos ter fé? Por quê? É isso que vou tentar responder brevemente esta noite, se Deus me permitir. Em primeiro lugar, creio que a confiança é importante, porque a confiança estabelece relacionamento. Confiança propicia o ambiente para que nasça verdadeiros relacionamentos. Um casal precisa confiar um no outro para que haja harmonia, equilíbrio e consistência nos relacionamentos. Ninguém pode pedir o outro em casamento se não confia no outro.
Quando um casal começa a colocar detetives e câmeras para vigilância um no outro, é porque o relacionamento está se esfacelando, está se deteriorando. Quando a mulher precisa vigiar o WhatsApp do marido, e o marido correr procurando vigiar o Facebook da esposa, é porque a relação está se acabando. Quando um precisa colocar espiões nos computadores do outro ou nos celulares do outro para descobrir onde andavam no mundo da nuvem, é porque o relacionamento está sendo destruído. A confiança é importante porque ela estabelece relacionamento. Abraão creu em Deus. E Tiago, capítulo 2, verso 23, diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão é chamado o pai da fé, porque ele creu em Deus. E aí Tiago vai nos dizer que Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo é relacionamento. Então a confiança que Abraão botou em Deus, acreditando, crendo em Deus, levou Abraão a ter um relacionamento com Deus. E estabeleceu um relacionamento de tal profundidade que você não vai ouvir muitas pessoas tendo o título de amigo de Deus, mas Abraão recebeu o título de amigo de Deus. E isso aconteceu, sem dúvida, por causa da confiança. A confiança gera relacionamento. Então é preciso confiar para que nasça relacionamento. Por que é importante a confiança? Porque se eu não confiar em Deus, se a minha confiança em Deus for somente da boca para fora, se eu não tiver profundamente fé em Deus, se eu não acreditar que Deus está comigo, se eu não acreditar na grandeza, na bondade, na força, no poder de Deus, se eu não acreditar que eu posso viver com Deus, se eu não acreditar na pessoa de Deus, eu não vou ter relacionamento com Deus nunca. Aquele que duvida, diz a palavra de Deus, é como a onda do mar, que vem e vai, que sobe e desce. Ou seja, não há estabilidade. Ora está em cima, ora está embaixo. Ora vem, ora vai. Mas aquele que crê, aquele que acredita, então é importante a confiança para que nasça relacionamento, e Deus está buscando relacionamento com o seu povo. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar muitas características de Deus, mas uma característica fundamental de Deus que você certamente vai ver destacada desde o livro de Gênesis até o final da Bíblia, é a característica de que Deus é um ser relacional e Ele quer se relacionar com os seres humanos. Mas para que haja relacionamento, precisa de fé. Então, precisamos ter fé e confiança para que nasça relacionamento autêntico. Por que a confiança é importante? A confiança é importante não só porque ela produz relacionamento, mas a confiança é importante porque ela traz descanso para a alma do ser humano. A confiança traz descanso. Ou seja, quando alguém não confia, a desconfiança traz instabilidade e insegurança
e estresse. Mas quando há verdadeira confiança, então a alma pode descansar. Porque alguém, como o salmista diz, em paz me deito e durmo. Porque como alguém pode dormir em paz? Será que algum de nós conseguiria dormir em paz, no meio da rua, com a carteira no bolso e a chave do carro ao lado? Alguém conseguiria dormir em paz? Não. Porque ali nós não nos sentiríamos seguros, não confiaríamos de que as pessoas que passam ao redor seriam todos gente boa e ninguém ia mexer com as nossas coisas. Alguém que teve a casa violada por um ladrão, de repente não consegue dormir em paz, porque fica na desconfiança de que a qualquer momento pode entrar novamente algum bandido. Mas quando eu estou com confiança, ou seja, se eu estou com a minha casa fechada, bonitinha, coloquei as trancas, coloquei ali, então eu deito e durmo, porque eu estou confiando que aqueles cadeados não vão ser facilmente arrebentados, e se alguém mexer neles, eu confio que eu vou conseguir acordar. Então essa confiança faz com que eu possa descansar. Uma mãe que sabe que o seu filho já não está mais na idade, daquela idade que não para um segundo e que sobe onde não deve e que mexe onde não deve, uma mãe que tem os seus filhos lá com 14, com 15 anos, consegue deitar à tarde e dormir e descansar, porque sabe que enquanto ela está descansando, ela confia que o filho já tem maturidade suficiente e não vai abrir o bujão de gás e botar fogo na casa. Mas se o seu filho tem 3 ou 4 anos, eu duvido que você consegue dormir e descansar enquanto ele está acordado rodando pela casa. Por quê? Porque você não confia na maturidade dele, porque ele ainda não tem. Então, quando eu confio em Deus, eu consigo descansar a minha alma. O grande problema da nossa sociedade também é que as pessoas estão vivendo de ansiedade em ansiedade. E as pessoas às vezes precisam de remédios para conseguir dormir, porque a alma está tão atribulada, porque o coração está tão agitado, porque a mente está tão perturbada, que ele não consegue descansar. Você já teve alguma situação na sua vida em que você estava num ambiente de estresse tão grande, de correria tão grande, que quando você para, você tenta dormir, mas não consegue dormir, porque você está acelerado, porque a sua cabeça está a mil, porque talvez você nem consegue confiar de que você vai conseguir dar conta de tudo aquilo que tem que fazer, e vai dormir fazendo cálculos do tempo, fazendo cálculos financeiros. Será que eu vou conseguir pagar isso? Você não está confiando, então você não consegue descansar, porque a falta de confiança traz a tribulação no coração, traz a ansiedade. Mas quando eu confio, o salmista diz: em paz me deito e durmo. Se você confia em Deus, você pode deitar e dormir, e roncar tranquilamente, que se você não acordar, estará nos braços do Pai, porque Deus cuida de você. Então a confiança é importante porque ela traz segurança, e quando se tem segurança, se tem descanso, e quando se descansa, meu irmão, Deus não fez a gente uma máquina. É interessante,
Deus fez todos nós, com a necessidade daquilo que a gente chama de descanso. Não adianta você tentar trabalhar 15 horas por dia, que o seu corpo não vai aguentar, e uma hora você vai ser seriamente prejudicado, e talvez nem dê mais tempo depois de recuperar a sua saúde. Mas Deus não poderia ter feito a gente para trabalhar 40 horas sem precisar descansar? Deus não poderia ter feito a gente para trabalhar de dia e de noite e não precisar nem de cama, não precisar descansar? Deus poderia. Cama seria algo inútil se nós não precisássemos descansar, se não tivéssemos nenhuma necessidade de descansar. Sofá talvez seria inútil, senão poderíamos andar o dia inteiro, ficar de pé diante na sala, conversando, porque não cansamos, não precisamos sentar. Mas Deus não fez assim. Por quê? Porque Deus quer que eu e você aprendamos a descansar, porque para descansar nós precisamos confiar. Quem não confia vive cansado, mas quem confia deita e dorme. Eu não estou falando aqui de doenças que um momento ou outro você pode ter que tira o seu sono. Eu não estou falando aqui de um problema excepcional que pode acontecer na tua vida, de repente, uma preocupação que pode uma noite ou outra tirar o seu sono. Eu estou falando de estilo de vida. Estilo de vida. Quem confia, descansa. Então a confiança é importante, porque ela traz descanso para a alma, para o coração. Por que a confiança é importante? A confiança também é importante, porque ela é amiga do conhecimento. Ela é amiga do conhecimento, ou seja, a confiança produz relacionamento, como vimos, e o relacionamento produz conhecimento, porque quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais você a conhece. Como eu compartilhei, meu pai está lá no hospital, e a Carla estava dizendo, ontem eu, lá do hospital, mandei alguma mensagem, e a Carla disse para o Miguel, só uma palavra, que eu escrevi lá, que não tinha nada a ver, mas aquela palavra, ela disse para o Miguel, seu pai está estressado. E por quê? Ela estava certa, porque eu estava estressado. E como ela sabia que eu estava estressado? Porque já a gente convive, se relaciona há mais de uma década, então ela conhece a mim, e até dá raiva, porque ela conhece algumas coisas que eu vou falar, eu já te conheço, já sabia que você ia fazer isso. Porque a confiança produz relacionamento, e o relacionamento produz conhecimento. Então, quanto mais se confia, mais se conhece, e quanto mais se conhece, mais se confia. É um ciclo. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu confio em Deus, e quanto mais eu confio em Deus, mais eu conheço Deus. E quanto mais eu conheço Deus, mais eu confio em Deus. Então a confiança e o relacionamento andam de mãos dadas. Se você conhece pouco de Deus, confia pouco. Se você conhece muito, confia muito. Se você confia pouco, é porque conhece pouco. Mas se você confia muito, é porque conhece muito. Meu amigo pastor de Umuarama, e os irmãos já vão estar ouvindo essa mensagem, homem que eu amo profundamente com a minha alma e o meu coração, eu percebo nele
uma confiança tão grande em Deus, e uma tranquilidade por causa dessa confiança. E a esposa dele disse: pastor, ele vai viajar de avião. Quando vai, porque a filha mora nos Estados Unidos, e quando eles vão para lá, ele monta no avião, ele não está nem aí. Vamos na paz. Porque confia. E se confia, conhece a Deus. E se conhece e confia, tem paz e tranquilidade na alma. Então a confiança é importante porque ela é amiga do conhecimento. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas para conhecer eu preciso confiar. E quanto mais eu confiar, mais eu vou conhecer. Em quarto lugar, a confiança é importante, porque a confiança alimenta a esperança. Nós somos seres que precisamos ter esperança. Deus nos fez assim. Precisamos da esperança. Por isso, quando estamos desesperados, quer dizer, perdemos a esperança, entramos em parafuso, entramos em curto-circuito, começa a dar pane no nosso sistema, porque nós estamos perdendo a esperança. Quando perdemos a esperança, dá bug no nosso sistema computacional da nossa mente, porque nós fomos criados para ter esperança. Então a confiança, ela alimenta a esperança. Eu confio em Deus e por isso tenho esperança na ação de Deus sobre a minha vida. Eu confio que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, por isso eu tenho esperança de que logo, muito em breve, eu sairei desta terra e habitarei com o Senhor. Quando chego às portas da morte, eu confio no Senhor, por isso tenho esperança de que estarei para sempre com o Senhor na glória. Precisamos de esperança, porque onde não há esperança, há desespero, e onde há desespero, há cheiro de morte. Mas quando nós temos a esperança, vocês já viram gente perdendo a esperança, gente desesperançada? São pessoas tristes, cabisbaixas, angustiadas, amarguradas. A morte está ali na alma, estão perdendo o brilho da vida. Mas quando você encontra alguém cheio de esperança, essa pessoa transmite vida, transmite alegria, transmite gozo. Nem precisaria perguntar aqui quem deseja estar perto de uma pessoa com esperança e quem deseja estar perto de uma pessoa desesperançada. Com certeza todos nós gostaríamos de caminhar perto de gente que tem esperança, não gente desesperada. Então a confiança é importante porque ela alimenta a esperança. Abraão tinha esperança porque ele confiava que Deus iria cumprir a promessa que tinha feito a ele, e porque ele confiava que Deus iria cumprir essa promessa, ele tinha esperança, e a esperança enchia-o de vida. Então é importante ter confiança, porque ela sempre alimenta a esperança. Se eu me percebo alguém perdendo a esperança, muito provavelmente é porque a minha confiança em Deus está diminuindo, mas a minha esperança cresce proporcionalmente ao nível de confiança que eu tenho em Deus.
preciso ter confiança em Deus, para que a minha esperança de vida esteja alimentando a minha alma. Mas a confiança também é importante, por quê? Porque ela derrota definitivamente as trevas. Efésios capítulo 6, verso 16, que nós lemos esses dias aqui, diz que o escudo da fé pode apagar os dardos inflamados do maligno, das trevas. Então há dados inflamados do diabo, do maligno contra as pessoas. Mas o que é que pode apagar esses dardos? O que pode apagar esses dardos? É simplesmente o escudo da fé, da confiança. Quando o diabo lança uma seta inflamada, por que inflamada? Porque ela, ao penetrar, ela vai botar incêndio em tudo. Então a pessoa começa com um pensamento, mas e se? E aquilo vai, daqui a pouco está incendiando a alma toda dela, e ela perdeu a paz, perdeu a alegria, está perturbada. É uma seta inflamada do maligno. Mas quando eu tenho fé e confiança em Deus, então eu tenho o escudo da fé, que é o escudo da confiança, que faz com que esses dardos não tenham efeito sobre mim. Ou seja, quando vier um pensamento sobre a sua vida, olha, isso aqui, você está perdido, porque Deus não liga para você, porque Deus não te ouve, porque Deus não ouve a tua oração, imediatamente levante o seu escudo da fé e diga: eu confio no Senhor. E isso pode, e é só isso que vai derrotar as trevas na sua mente. A confiança é importante porque ela derrota as trevas. A confiança também é importante porque ele é o meio pelo qual se dá a vida do cristão. Hebreus capítulo 10, verso 38, vai nos dizer: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. O meu justo viverá, ou seja, caminhará, estará vivendo, será impulsionado na vida, será motivado pela fé. Então a confiança é que traz a vida. A confiança é o combustível da vida do cristão. A confiança é o combustível da igreja. Quando a igreja perde a fé, ela perde a capacidade de se locomover, ela perde a sua mobilidade, ela começa a morrer. Precisamos ter fé, confiar, e a fé, irmãos, não é algo que depende das circunstâncias. A fé não depende dos elementos externos. A fé não olha para o tamanho das muralhas, a fé não olha para o tamanho dos gigantes. Eu me lembro, lendo o texto de Josué, quando os israelitas chegaram diante de Canaã, ainda em Deuteronômio, em Números, você vê esse relato, quando eles chegaram, e Moisés envia os 12 espias, mas os 12 espias observaram que as terras de Canaã eram maravilhosas, porém 10 deles observaram o tamanho das muralhas, como eram fortificadas, e como havia gigantes e homens poderosos e guerreiros fortes lá. E eles disseram para o povo: não poderemos vencer, porque somos como gafanhotos perto desses homens. Mas Josué e Calebe dizem: nós os derrotaremos, vamos acabar com eles como se fossem formigas, nós vamos destruí-los, porque o Senhor está conosco. Ele tinha fé, confiança. E Deus se agradou de Josué e Calebe, de 600.000 homens que saíram do Egito a pé com Moisés. Somente Josué e Calebe entraram na terra prometida, porque eram homens que tinham confiança, e a confiança os moveu a caminhar para Canaã. Assim é uma metáfora da vida do cristão. Quando a nossa fé começa a esmorecer e a diminuir, a gente começa a parar,
na vida de fé, a gente começa a estacar, a gente começa a diminuir a velocidade e a locomoção e vai enferrujando a nossa caminhada. Precisamos continuar confiando, mas a fé não olha as circunstâncias, a fé não olha o tamanho da muralha, a fé não olha o tamanho dos gigantes, a fé não olha os problemas, a fé não olha as dificuldades, a fé não olha nada dessas coisas, a fé olha para Deus. É para Deus que nós olhamos. Se você tirar os olhos de Deus e colocar os olhos na ventania, na tempestade, então semelhantemente a Pedro, você vai deixar de caminhar e vai começar a afundar. A fé olha para Deus, nós olhamos para Deus, então não importa a situação do Brasil, não importa a situação do mundo, nós olhamos para Deus, e é isso que nos motiva, que nos faz caminhar na vida, porque o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não terei confiança, eu não terei prazer nele. Em último lugar, a confiança é importante, porque sem ela não se pode agradar a Deus. A confiança é importante, porque sem ela não se pode agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível, não é difícil. Sem fé não é talvez, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer, crença, confiança, que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então não se agrada a Deus com promessas. Olha, eu prometo que eu vou fazer. Não se agrada a Deus com frequência em igreja. Frequência nos cultos é tudo de bom e todo cristão deve ter. Mas não é assim que se agrada a Deus. Não se agrada a Deus com ofertas. Ofertas são importantes e todos nós devemos ofertar, mas não é assim que se agrada a Deus. O texto diz que é com fé que se agrada a Deus. É crendo, é acreditando no Senhor. Então, se você quer agradar a Deus, só há uma forma: creia e confie no Senhor acima de qualquer coisa. Confie no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então acho que com essas questões, com essas colocações, nós respondemos o porquê a confiança é importante. Confiança é importante porque ela produz relacionamento, porque ela traz descanso para a nossa alma, porque ela traz conhecimento, porque ela traz esperança, porque ela traz vitória sobre o inferno, porque ela dá vida para caminhar e porque ela agrada a Deus. Precisamos confiar. Como é que eu sei se eu confio ou não? A tribulação vai te mostrar o nível da tua confiança. O problema, que às vezes a gente fica tão irritado com os nossos problemas, e a gente fica tão nervoso e tão ansioso, os problemas eles estão ali para mostrar, são o termômetro da nossa confiança no Senhor, porque Deus está assentado sobre o trono, Ele não está de pé, Ele não está correndo, Ele não está estressado, Ele não está nervoso, Ele não está aflito, Ele não está fazendo nada, Ele está assentado sobre o trono. Isso mostra que Deus está absolutamente, completamente, totalmente em controle da vida. Então, descanse, confie, porque o teu Deus não está desesperado, correndo, procurando o que fazer. Ele está assentado sobre o trono. Confiai no Senhor. Esta mensagem veio para mim e para você. Nós precisamos confiar mais em Deus. Precisamos exercitar a nossa confiança no Senhor.
Precisamos repreender as ciladas do inimigo de desconfiança e de falta de fé na nossa vida. Precisamos nos apropriar da palavra, ler e acreditar nessa palavra, confiar no Senhor. Senão nunca teremos relacionamento, nunca teremos descanso, nunca conheceremos, nunca teremos esperança verdadeira, nunca teremos vitória, nunca teremos vida e nunca agradaremos ao Senhor. Precisamos confiar. Esta é a mensagem para a igreja esta noite. Vamos ficar em pé. Você diz: eu confio no Senhor. Eu digo amém. A minha pergunta é: quando vem a luta? Quando vem o problema? Quando você tem que passar na prova? Como é que está a sua confiança? Como é que está a sua fé? É lícito se creres de todo o coração. Se você crê, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, será condenado. É preciso crer. Talvez aquilo que você quer, Deus não fará, mas é preciso crer que Deus é sábio, Senhor e perfeito, e tudo o que Ele faz é bom, e absolutamente bom e maravilhoso, mesmo que não seja aquilo que eu gostaria que Ele fizesse ou não fizesse. Ele é bom. Eu não compreendo as coisas como deveria compreender, mas Ele é bom. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Ele sabe. Eu não sei qual é a melhor solução para os dilemas e problemas com os quais eu enfrento, mas Ele sabe. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Deus está falando ao nosso coração: confia em mim. Confie, descansa, descansa. Deite e durma o sono do justo. Confia no Senhor. Senhor Deus amado, estamos aqui, ó Pai, diante desta palavra dessa noite. Essa palavra diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Nós vemos na vida de Abraão um relacionamento profundo com o Senhor. Vemos que ele se tornou teu amigo. Vemos que Abraão tinha esperança. Vemos que Abraão descansou. Vemos que Abraão tinha paz na vida. Nós queremos conhecer-te. Queremos ter relacionamento profundo. Queremos agradar o Senhor. Queremos viver em confiança e fé diante de ti. Muitas são as lutas e as tribulações que se abatem sobre os meus irmãos. E alguns aqui há que passarão lutas maiores do que eles imaginam. Mas eu sei que se confiarem no Senhor, terão esperança, terão paz, terão alegria na vida, terão vitória, caminharão e não se cansarão, subirão os montes, descerão aos mais profundos do abismo, mas estarão contigo, porque confiam no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor, nosso Deus. Nós confiamos no Senhor. É no Senhor que nós confiamos. Nós não confiamos nos homens, nós não confiamos nos líderes políticos desta nação, nós não confiamos nos poderes desta terra, nós confiamos no Senhor. Tu és a nossa força, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa salvação. Derrama do Teu Espírito Santo sobre todos que me ouvem esta noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar com alegria.